Estamos iniciando o programa Evidências, um programa que procura fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. E se você quiser entrar em contato conosco, envie-nos um e-mail, evidencias@novotempo.org.br. Envie sugestões, dúvidas, estaremos prontos para atendê-lo. O programa de hoje vai falar um pouquinho da cidade de Jericó. Em 1992, eu tive o privilégio de visitar Jericó, conhecer a chamada Cidade das Palmeiras. Ali tem a bonita fonte de Eliseu. Ali também estão as ruínas da velha Jericó, uma das cidades mais antigas da terra. Mas o fato que permanece é que as muralhas lá estão, mas elas caíram por ordem divina? Houve um milagre nisso? Existe algum fato que comprove a veracidade da Bíblia Sagrada? Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, no programa de hoje responderá essas perguntas. Começa agora o programa Evidências. Numa planície entre as montanhas da Judeia e o Rio Jordão, perto de uma fonte que atraía os colonos e viajantes, existe ainda hoje uma colina formada por várias camadas sedimentares que interessa muito de perto aos estudiosos da arqueologia bíblica. Sua importância está no fato de que ela delimita os contornos da antiga Jericó, uma das mais famosas cidades da narrativa bíblica. Palco de uma das maiores e mais comentadas batalhas do povo hebreu, Jericó foi destruída de uma maneira inusitada. Ao invés de armas, trombetas foram usadas para destruir suas fortificadas muralhas e conquistar o seu território. Tudo começou com uma mudança no comando entre as milícias dos hebreus. Moisés havia falecido e cabia a Josué liderar o povo na caminhada rumo à terra prometida. Sua tarefa era difícil, mas ele acabou aceitando de bom grado, passando a ser o novo chefe dos hebreus na árdua missão de conquistar o território cananita e suas cidades muito bem fortificadas. No primeiro capítulo do livro de Josué, é-nos dito que Deus o encorajou a enfrentar os perigos da conquista. Prometeu que nunca os desampararia e mostrou a condição que os levaria à vitória. O povo deveria confiar no Deus de Moisés e demonstrar fidelidade na obediência às suas leis, especialmente os 10 mandamentos, que foram revelados no Monte Sinai. O povo estava acampado perto do Jordão e este era um obstáculo natural para a entrada na terra de Canaã. Eles deveriam obrigatoriamente atravessá-lo para conquistar a região. Josué então ordenou aos oficiais que avisassem o povo para tomarem provisões, porque dentro de 3 dias eles haveriam de atravessar o rio. Nesse ínterim, ele enviou então 2 espias à cidade de Jericó, a fim de observarem a região. Obedecendo às ordens de Josué, os 2 homens entraram nos portões como se fossem forasteiros comuns e entraram na casa de uma prostituta local chamada Raabe. Eles estavam com o objetivo de hospedarem-se ali, pois julgavam que aquele seria um lugar mais discreto, pela própria natureza lupanar de um esconderijo frequentado geralmente por pessoas que só iriam ali na calada da noite. Contudo, o rei de Jericó descobriu a presença dos 2 espias e mandou soldados à casa de Raabe para prender os 2 homens. Aí a história toma um rumo inesperado. Raabe, ao contrário do que esperaria o senso comum, escondera os 2 espias. Ela sabia de algum modo que o Deus daqueles homens lhes daria a vitória sobre a fortaleza. Seu único pedido era que, quando invadissem a cidade, pudessem poupá-la juntamente com sua família. Eles aceitaram o acordo e se esconderam para escapar das milícias. Depois, aproveitando que a casa de Raabe ficava nos muros da cidade, ela mesma os fez descer por uma corda, dando-lhes condições de fuga para um lugar seguro. Ao regressarem a Josué,
os espias relataram tudo o que viram. Então, no dia marcado, os israelitas levantaram acampamento e marcharam em direção ao Jordão para tomarem a cidade. Os sacerdotes foram à frente, carregando a Arca dos 10 Mandamentos. À medida que atravessavam o rio, perceberam que o Jordão ficara seco, permitindo a sua passagem. Era como se pudessem reviver o milagre do Mar Vermelho, testemunhado por seus pais que haviam 40 anos antes saído das terras do Egito. Depois de uma breve parada em Gilgal, as tropas finalmente marcharam rumo a Jericó. A fortaleza, é claro, estava fechada e trancada para se proteger dos guerreiros israelitas. E aí começa talvez uma das mais estranhas estratégias de guerra de todos os tempos. Deus fala a Josué, dando-lhe as instruções de como deveria proceder na conquista da cidade. Jericó deveria ser cercada por 6 dias. 7 sacerdotes levariam 7 trombetas e, no 7º dia, rodeariam a cidade 7 vezes. Neste 7º dia, os sacerdotes tocariam as trombetas o mais alto que pudessem. E quando o povo ouvisse, deveria gritar, acompanhando o alarido, e deste modo o muro cairia. E segundo a história bíblica, foi exatamente isso que aconteceu. Os muros vieram abaixo com o som produzido por aqueles barulhos. Raabe, é claro, foi poupada, juntamente com toda a sua família, e a cidade completamente destruída por Josué. Várias são as perguntas que esse relato nos sugere. Aconteceu isto de fato? Esse episódio é histórico? Pode a arqueologia nos dar alguma pista sobre a realidade ou fantasia desses fatos? Teria Deus premiado a mentira ao poupar Raabe da destruição? Afinal, foi este o recurso usado por ela para proteger os espiões e se livrar da destruição. Começando pela realidade dos fatos, vamos falar das trombetas usadas pelos sacerdotes. Eu tenho aqui em minhas mãos um autêntico shofar trazido de Israel, uma trombeta judaica feita de chifre de carneiro. Esse é provavelmente o tipo de instrumento que os sacerdotes tocaram na tomada de Jericó. Eu, é claro, não saberia tocá-la, mas para que você tenha uma noção do som produzido por esse instrumento, veja esse vídeo de um rabino judeu o tocando com versatilidade no meio de suas orações públicas perto dos muros da antiga Jerusalém. Foi mais ou menos este o ruído escutado pelos moradores de Jericó. Mas teria o som das trombetas feitas de chifre de carneiro capacidade de destruir uma muralha? Bem, alguns respondem que sim, que ali poderia ter ocorrido um efeito de ressonância, ou seja, uma vibração causada por uma força externa, como um ruído, por exemplo, que entra em harmonia com a vibração natural do objeto original, podendo provocar a sua quebra. É uma força que, caso não seja verificada, pode ser fatal, por exemplo, para uma ponte. Albert Einstein mostrou que, aumentando a frequência da vibração, aumenta-se proporcionalmente a energia que está associada a esta vibração, podendo resultar numa quebra do objeto sólido. É isso que acontece quando um cantor de ópera, por exemplo, consegue quebrar uma taça com determinada nota musical ou um exército partir uma ponte apenas com a vibração de sua marcha. Contudo, esta explicação apenas mostra que o episódio é razoável, mas não explica detalhes do que aconteceu ou como aconteceu. Naquele caso específico de Jericó, o próprio Deus, de um modo maravilhoso e sobrenatural, provocou a queda daquelas muralhas
para mostrar aos israelitas que a força da conquista não vinha de seu próprio poder, nem deles mesmos. Uma lição de fato muito séria e importante para o orgulho e autossuficiência comum a todos os seres humanos. E quanto à arqueologia? O que ela tem a nos contar sobre a destruição da cidade de Jericó? Em 1831, Edward Robinson, um dos pioneiros da arqueologia palestiniense, compreendeu que aquela colina era apenas um amontoado de lixo sem nenhum significado. Mas ele estava enganado, e em 1907, uma expedição austríaco-germânica iniciou um trabalho arqueológico no local que representou o primeiro estágio de reconhecimento científico daquelas antigas ruínas. Fotografias da época mostram enormes valas que foram escavadas, revelando maciças muralhas de defesa estranhamente tombadas como se estivessem ali desde os tempos em que exércitos inimigos invadiram a cidade. A descrição bíblica da Batalha de Josué parecia encaixar-se perfeitamente com o cenário encontrado sob os escombros da colina de Jericó. Mas, nesta época, os arqueólogos não haviam ainda desenvolvido um método preciso de datação do material encontrado no campo. Assim, foi somente entre os anos de 1920 e 1930 que o famoso arqueólogo americano William Foxwell Albright desenvolveu uma técnica que utilizava cerâmicas como forma de datação. Para você entender como funciona este princípio, basta compreender que os sítios arqueológicos geralmente estão repletos de cacos de cerâmica, como estes que tenho aqui, encontrados justamente em campos arqueológicos da região sírio-palestiniense. Estes foram escavados em Azor, uma das cidades mencionadas como sendo destruída por Josué. A seguir, temos cacos de cerâmica encontrados em Tel Dan, uma das cidades mencionadas no episódio da apostasia do rei Jeroboão. A seguir, Tel Dor, uma outra cidade também de Israel, próxima ao mar Mediterrâneo. E, finalmente, restos arqueológicos encontrados no sítio de Jericó, a cidade do nosso tema hoje. Albright percebeu que o que parecia ser mero lixo arqueológico seria, na verdade, um precioso indício de datação do extrato. As cerâmicas partidas eram restos de jarros, ânforas, pratos e lâmpadas, muitos dos quais podiam ser recompostos e restaurados para a exposição em museus. Porém, uma vez completos, os vasilhames representavam diferentes formatos, diferentes estilos, como os que vemos aqui. Quando um exemplar de um determinado estilo é encontrado num lugar selado com um objeto datável, uma inscrição, por exemplo, que traga o nome de um monarca, então temos um indício da época em que aquele tipo de cerâmica era comumente usado pelas pessoas, isto é, quando ele estava em moda. Esta aqui, por exemplo, é uma cerâmica típica do período patriarcal, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Perceba a diferença para esse outro tipo de cerâmica usado no período dos reis de Israel, por volta de 800 anos antes de Cristo. É uma cerâmica vitrificada, com outro formato, com outro estilo. Temos mais esta aqui do período de Cristo, também bastante diferente do estilo das demais. E por falar em cerâmica, uma das que ajuda bastante na datação dos estratos são as lâmpadas. Veja como são diferentes com o passar dos tempos. Aqui temos uma lâmpada do período de Moisés, por volta de 1400 a.C., e outra lâmpada do período de Cristo, por volta do primeiro século da era cristã. Como você pode ver, as duas são bastante diferentes umas das outras. Bem, mas para que isto possa funcionar bem, deve-se ter claro que não houve mistura de material antigo com material mais recente, o que tornaria questionável a datação. Portanto, sendo este o princípio, a cerâmica encontrada entre os escombros pôde ser usada para datar a construção das muralhas. Assim, em 1936, o professor John Garstand iniciou uma segunda série de escavações, desta vez patrocinada pela Escola Britânica de Arqueologia, e concluiu que as muralhas foram destruídas por volta do período do Bronze Recente, ou mais especificamente, em 1400 a.C. Albright não concordou com os resultados e concluiu que a destruição teria ocorrido perto do ano de 1300 ou depois.
A discordância entre os dois especialistas tinha um motivo técnico. É que o sítio arqueológico da antiga Jericó estava irritantemente complicado em termos de estratigrafia. Por exemplo, ali existem 18 camadas estratigráficas detectáveis de muralhas caídas uma sobre a outra quase horizontalmente, o que indica para alguns não apenas uma, mas várias destruições. Ademais, existem buracos cheios de escombros das escavações anteriores que não contaram com o mesmo rigor científico e acabaram danificando a preservação do local. Mas, de qualquer forma, continuava válida a ideia de uma destruição em massa, conforme dizia a narrativa bíblica. Conforme concluiu o próprio Garstang, por todos os detalhes e materiais e pela data, a queda de Jericó teve lugar exatamente conforme a narrativa bíblica. Nossa demonstração é, reconhecemos, limitada. Contudo, sobre o material observado, concluímos que as paredes caíram abaladas por um terremoto e a cidade foi destruída pelo fogo. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram feitas novas pesquisas em Jericó, desta vez sob o comando da arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, que escavou o lugar de 1952 a 1958. A senhorita Kenyon havia trabalhado com outro arqueólogo britânico, Sir Mortimer Wheeler. Juntos, eles desenvolveram um novo sistema para registrar dados estratigráficos. Isto lhe foi útil para lidar com o complicado sítio arqueológico de Jericó, assim como foi o novo método de datação para o radiocarbono. Kenyon chegou à conclusão de que a muralha experimentou pelo menos 17 fases de destruição e reconstrução, e que ela fora destruída e abandonada pela última vez em torno de 150 anos antes de Josué. Em outras palavras, não havia nenhuma Jericó habitada nos dias da conquista israelita. Logo, a história das muralhas caindo ao som de trombetas não poderia ter sido real. Este foi um argumento muito forte, usado pelos críticos em livros e artigos que pretendiam desmentir o relato bíblico. Afinal, ninguém tinha refeito os estudos de Kenyon. O que todos faziam era apenas repetir as suas conclusões. Até que o professor Brian Wood, que aqui aparece examinando as muralhas, apresentou uma tese diferente. Wood, que é PhD em arqueologia sírio-palestinense pela Universidade de Toronto, estudou as notas de Kenyon, refez os seus cálculos e chegou a outra conclusão. Garstang estava certo. Jericó fora destruída não em cerca de 1550 a.C., mas por volta de 1400 a.C., conforme a cronologia bíblica. Wood percebeu que Kenyon, além de escavar numa área bastante reduzida do sítio arqueológico, ficou por demais influenciada quando não encontrou em Jericó um tipo de cerâmica cipriota comum no final do bronze e início do ferro. Ela supôs, a partir desta ausência, que a cidade não poderia existir neste período, senão estaria repleta daquela cerâmica importada por várias cidades da região. Brian Wood, por sua vez, deu mais importância aos artefatos in situ, localizados nas adjacências dos muros, e descobriu, por exemplo, que a cidade possuía túmulos, muitos dos quais já haviam sido apresentados nos trabalhos de Garstang, nos quais foram encontrados selos egípcios como este em forma de escaravelhos que continham o nome de faraós que governaram a região de 1500 a 1380 a.C. Logo, a fortaleza tinha que existir nessa época, pois o seu cemitério era comumente utilizado. Esta assertiva contradiz a conclusão anterior de que a cidade fora abandonada por volta de 1550, e isto é, antes do período de Josué. Ademais, existe ainda outro problema com as interpretações de Kathleen Kenyon. Seu método de datação indicou que o muro interior da cidade datava da época do Bronze Antigo, ou seja, entre 2300 a 2200 a.C. Isto colocaria pelo menos 800 anos antes de Josué e, portanto, não poderia existir em seu tempo. Não obstante, ao realizar escavações em Jerusalém, a própria equipe de Kenyon encontrou muros da antiga cidade dos Jebuseus que datavam de 1800 a.C., mas que ainda eram usados 900 anos depois, nos tempos de Salomão. Sua datação, portanto, revelou quando os muros internos de Jericó foram construídos e não quando eles foram destruídos. Ademais,
escavações em outras cidades antigas revelam que sólidos muros se mantiveram firmes por muitos séculos, protegendo a população. Contudo, ainda que não se aceite datar Jericó dentro de uma cronologia bíblica, somos obrigados a admitir que a sua destruição encaixa-se muito bem com o que está descrito em Josué capítulo 6. E isto os críticos não têm como negar. A cidade mostra sinais de destruição causados por um tremor de terra que destruiu as muralhas de dentro para fora. Veja esta reconstrução gráfica da antiga cidade feita a partir das escavações. Perceba que, neste modelo, as casas que ficavam nos muros poderiam perfeitamente permanecer de pé, apesar do colapso das muralhas, o que explica por que a casa de Raabe não caiu juntamente com os muros se ficava adjunto deles. Logo, a queda das paredes para fora indica que não foi um ataque militar comum, que normalmente derrubaria as muralhas para dentro a partir do uso de um ariete, isto é, uma máquina de guerra para abater muralhas com um forte pedaço de tronco. Seria, portanto, a queda causada pelas trombetas? É provável. Por outro lado, porém, um abalo sísmico também poderia, de igual modo, ter provocado a queda dos muros, e aí teríamos um fenômeno puramente natural. O curioso, no entanto, é que após as muralhas terem sido derrubadas, elas e a maior parte da cidade foram queimadas, o que fica difícil de ser explicado, a não ser que tivéssemos a presença de um vulcão ali por perto, o que não é o caso. Voltamos, pois, à história das trombetas, seguida do ataque israelita, que parece a teoria mais razoável até o momento. As evidências mostram que a destruição da cidade ocorreu numa época de colheita, pois ali havia várias sacas de cereais entre as destruições. Isto, novamente, corrobora com a descrição bíblica de que o ataque de Josué a Jericó ocorreu num período imediatamente após as colheitas. Josué 2, verso 8, 3, verso 15, 5, verso 10 falam a esse respeito. E mais, a presença de grãos e sacas ali demonstram que o estranho interesse dos invasores não era saquear, mas destruir o local. Exatamente conforme a ordem bíblica mencionada em Josué capítulo 6, versos 17 e 18. Aquela ordem dizia que nada deveria ser levado das ruínas da cidade. Um outro mistério que confirma a autenticidade do relato bíblico é o fato de que, embora algumas atenuantes devam ser concedidas por causa da erosão local, parece ser indiscutível que nenhuma outra cidade ocupara o lugar por muito tempo. A Bíblia, de fato, diz que Jericó fora amaldiçoada por Josué, de maneira que não houve, aparentemente, nenhuma nova ocupação importante até ao tempo de Acabe, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. E isto foi em aproximadamente 850 a.C. A Jericó, conhecida por Jesus, ficava cerca de 3 quilômetros ao sul da colina e, embora mantivesse o nome, não era o mesmo sítio que foi destruído por Josué. Aquela Jericó que Josué atacou jamais voltou a ser um centro fortificado como era nos dias anteriores à conquista israelita. Quanto à mentira de Raabe, não temos revelado todos os detalhes porque Deus permitiu que ela fosse poupada e mais ninguém naquela cidade. Contudo, devemos reconhecer que a Bíblia não endossa tudo aquilo que descreve. O texto apenas menciona a prostituição de Raabe e sua tentativa de salvar aqueles homens, mas não diz que Deus aprovou sua mentira ou aceitava o seu comportamento. Afinal, não há também nenhuma repreensão ao incesto provocado e praticado pelas filhas de Ló, e isto não significa que Deus aprovasse aquele comportamento. O fato é que Raabe se converteu e teve o privilégio de estar entre aqueles que fizeram parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. O que aprendemos com isto? Em primeiro lugar, que aquela história era de fato verdadeira, pois que sentido teria para o escritor bíblico criar, num ambiente machista como o da época, um enredo fictício tendo uma prostituta como protagonista e salvadora de 2 soldados hebreus. Em segundo lugar, vimos que com Deus não se brinca. As ruínas de Jericó deveriam servir de alerta para um mundo que também está próximo do fim e insiste em dar as costas às advertências de Deus. E, finalmente,
a mais preciosa lição do texto. Com a história de Raabe, aprendemos que o mesmo Deus que destruiu Jericó estava disposto a poupar todos aqueles que quisessem aceitar o fato de se arrepender de seus pecados. Não importa quais fossem os seus erros aos olhos da sociedade ou que tivessem sido no passado, a graça divina tinha e ainda tem o poder de transformar pessoas em novas criaturas, como fez com Raabe, que teve um lugar na lista dos heróis de Deus. Impressionante a comprovação do texto bíblico. As ruínas ali estão para comprovar a veracidade da Bíblia Sagrada. A Jericó nova, reconstruída, existe, mas numa parte um pouco mais lateral às ruínas da antiga cidade. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail, evidencias@novotempo.org.br. Na próxima semana voltaremos com mais um programa, Evidências, o programa que procura fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até o nosso próximo encontro. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Tempo.